Boa noite, meus irmãos da família Centro Espírita Cearense, da família cristã, da família universal, a todos que aqui conosco vivencia esse momento de prece, estudo do Evangelho e radiação. Meus irmãos, é uma grande felicidade podermos estar juntos para nos alimentarmos das bênçãos que caem do céu através das orientações contidas no Evangelho de Jesus, esclarecida pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pela doutrina espírita, e por todas as orientações que recebemos do plano espiritual. Hoje nós daremos início a esse nosso banquete espiritual, nos alimentando com uma pequena mensagem deste livro, Mensagem do Dia da Irmã Sheila, psicografada por Cleiton Levi. Pedimos que todos, ao iniciar esse momento, procure trazer para cá toda a sua atenção, que a sua presença seja uma presença verdadeira, presença do corpo, presença do espírito. E a mensagem, ela é bem oportuna. O título, Ora e Estuda. E diz ela: não és a única pessoa a sofrer no mundo. Repara a tua volta e encontrará outros irmãos em dores. Este lamenta a enfermidade física. Aquele chora o ente querido que a morte levou. Outro debate-se nas aflições ante os imprevistos da vida. Por enquanto, somos todos criaturas que sofrem, carregando suas cruzes intransferíveis. Todavia, se já podes enxergar a vida do ângulo luminoso que a doutrina espírita te oferece, não te lamentes tanto e dedica-te ao trabalho de ajuda ao próximo. Renova teus pensamentos com a prece e o estudo, auxiliando os irmãos do caminho, porque toda ajuda ao próximo será sempre ajuda para ti mesmo. Meus irmãos, que essas palavras possam despertar em cada um de nós a necessidade de aprimorarmos essa dupla, estudo e oração. Que a noite seja uma noite propícia à elevação do nosso espírito e paz e bem a todos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, Estamos aqui em mais um dia em que vibramos todos na mesma sintonia, para que tenhamos paz e harmonia em nós e na nossa casa, que é o planeta Terra. E para dar início a esse momento, vamos visualizar e relaxar um pouco o nosso corpo e a nossa mente. Inspiremos profunda e lentamente
e expiremos, tirando todo o ar do nosso corpo. Mais uma vez inspirando e expirando, liberando todas as preocupações e as angústias que carregamos durante o dia. E numa nova inspiração, vamos nos transportar para o nosso lugar de paz, o nosso recanto de paz. Seja uma praia, uma serra, uma cachoeira, um lugar em contato com a natureza que nos evoque bons sentimentos. Nos visualizemos nesse local, visitemos tudo ao redor, percebamos as cores, o clima, os cheiros e sintamos paz. Então vamos nos visualizar sentando um pouco nesse nosso recanto de paz e lembrando de tudo de bom que já nos aconteceu na vida. Sejam lembranças muito antigas, sejam lembranças mais recentes, mas tentemos trazer à mente todas as nossas boas memórias. Tudo aquilo que a gente conquistou, todos os males que vencemos, todas as vezes que conseguimos perceber nossa evolução moral, os momentos de celebração à vida, os momentos de amizade, os momentos de fraternidade, os momentos em que fomos úteis a alguém, os momentos em que cuidamos de nós mesmos. E enchamos nosso peito de alegria, que nosso coração se encha de paz e de felicidade e que nas nossas conexões nervosas cerebrais vibrem bons neurotransmissores que tragam mensagens de muita felicidade, para que realinhemos os nossos pensamentos e ajudemos o nosso cérebro a vibrar de maneira positiva. E é com essa organização, corpo, mente e espírito, que damos início ao Evangelho de hoje. Sintonizemos todos em paz e harmonia. Sejamos positivos. Sejamos positivos todos os dias. Cheios de bastante positividade, de bons pensamentos no nosso coração, vamos dar início ao Evangelho de hoje. Fiquem todos em paz e uma boa noite. Deus, Pai de bondade, Criador de todas as coisas, Jesus, Mestre amado, sabemos que as enfermidades que passamos, sejam elas do corpo, da alma, nos burilam, nos ajudam a sermos pessoas melhores. Mas, como ainda necessitamos de Ti, do Teu amor, pedimos-vos ajuda nesse momento de pandemia que passamos. Ajuda e dirige os pensamentos dos dirigentes religiosos do planeta, para que eles tenham boas decisões, para ajudar aqueles que necessitam de Suas palavras. Ajuda também e protege nossas famílias e amigos enfermos, que estão passando males do corpo e do espírito. Lançai a todos eles um olhar de compaixão sobre seus sofrimentos. Ajuda também, Senhor, aqueles que sofrem economicamente, que eles sintam Tua mão sobre eles, dando paz e coragem na esperança de que tudo passará. Também, Deus de bondade, cobre com Teu manto de luz os trabalhadores da área da saúde, que cuidam principalmente dos doentes nessa pandemia. Dai a eles, Senhor, força e harmonia. Estende também Tua luminosa mão sobre os que se encontram em situação de rua, sofrendo limitações, dores e incertezas.
Faz com que a fé e a confiança em Ti brotem fortes em seus corações. Abençoa também e ajuda os irmãos suicidas. Toma-os sobre vossa proteção, inspirai-lhes bons pensamentos e dai-lhes força de suportar suas provas com resignação e fé num amanhã melhor. Enfim, Senhor, cura nossas almas, para que assim nossos corpos se restabeleçam. Dai-nos, Senhor, alívio, consolação e acende a luz da esperança em nossos corações. Faz-nos desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a Ti, Senhor. Que a Tua paz esteja com todos nós. Boa noite. O Evangelho hoje para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. Estais por dentro cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior também estejam limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caídos, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda sorte de podridão. Assim por fora pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. São Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28. E assim seja. Os maus espíritos não vão senão onde acham com o que satisfazerem a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si mesmo o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos no mundo em que pululam os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. Boa noite a todos. Que nesse momento Deus nos abençoe e nos dê muita paz para as nossas orações de hoje. Prece fechando os ouvidos às sugestões. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos, e espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho o ouvido às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais me assistir, dai-me força de resistir à influência dos maus espíritos e às luzes necessárias para não ser vítima de seus embuches. Preservai-me do orgulho, da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas para o espírito mau. Para pedir a correção de um defeito. Item 18, prefácio. Maus instintos. Nossos maus instintos são reflexo das imperfeições que carregamos em nosso próprio espírito, e não de nossa organização física. Não fosse assim, o homem poderia se isentar de toda espécie de responsabilidade. Nosso progresso depende de nós, pois o homem que goza de todas as suas faculdades tem, para todas as coisas, a liberdade de fazer ou não fazer. Só lhe falta, para fazer o bem, a vontade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10.
capítulo 19, item 12. Capítulo 28, item 19. Vós me deste, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bom do mal. Ora, no momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho que me poderia impedir e aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar neles perseverar. Essas minhas imperfeições reconheço que sou particularmente inclinada. E se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de a ele ceder. Não me criaste culpado, porque sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é por efeito do meu livre-arbítrio. Mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são resto das imperfeições que conservei nas minhas precedentes existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e a cada defeito superado será um passo dado na senha do progresso, que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva do meu adiantamento. Bons Espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim, o que, quando a Deus aprouver me retirar, ou dela sairá melhor do que entrei. Está na coletânea de prece para pedir a corrigenda de um defeito. E assim seja. Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos. Item 7, o dever. Instruções dos Espíritos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se importante diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém com exatidão? Onde começa ele, onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos
instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Essa noite de terça-feira, que vamos compartilhar, né, esse banquete do Evangelho. Quero dar minha contribuição a respeito do item e do capítulo 17, sedes perfeitos. E no item 7, o dever. Então, meus irmãos, essa mensagem é de Lázaro, Paris, 1863. Então, o dever é uma obrigação nossa, né? Mais ainda, não só o dever, vamos dizer, material, né? O dever que nós temos para com os nossos empregos, com os nossos afazeres, mas o dever moral. Esse dever moral é o que é mais importante para a gente, né? Ter o cuidado para com o próximo, né? Como aqui no texto mesmo diz, né? Que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais. Então, como diz aquela história, né? O seu direito começa onde termina o meu, né? Então, quando a gente começa a invadir o espaço do outro, deixando a tranquilidade, né, abater, a gente já não está cumprindo com o nosso dever. Né? E o dever é uma coisa essencial para conosco, né, e para com as leis de Deus. Primeiramente, a gente tem que cuidar, né, da nossa moral, do nosso dever, e depois cuidar do próximo. Nessa pandemia que assola, né, o planeta, a gente reflete, né, o que é que poderíamos fazer para com o próximo, né? Aquele sentimento de coração, né, de ajudar o outro e fazer aquilo com o outro que gostaria que fizesse conosco, né?
Então é isso, meus irmãos. O dever a gente como diz aqui no texto, né? Da mais elevada forma irradia, né, sobre a humanidade. Então Lázaro veio nos alertar dessa obrigação que todos nós temos, né? É o dever. Obrigado, boa noite e fico com Deus. Senhor Deus, Pai de todo poder e bondade, abençoa, Senhor, a todos os teus filhos, Pai, que estão neste momento em orações, aqueles também que não estão, Senhor, e todos os irmãos encarnados e desencarnados que necessitam, meu Pai, do teu amor. Que essas águas, Pai, possam ser frutificadas com amor, com paz, com luz, para cada irmão que necessita tomá-la, venha se sentir melhor. Aquele que necessita de energia, se sentir energizado, com a paz do Senhor Jesus dentro de si, meu Pai, se fortalecendo para conseguir, meu Deus, caminhar em frente. Que o Senhor possa nos abençoar, ajudando-nos nessa caminhada, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado, meu Pai. Que assim seja, Pai de Deus. Obrigado, Senhor. Na paz de Deus. Boa noite, amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, o dia todo e o tempo todo. Na verdade, a palavra é de gratidão. Ó Jesus, te agradecemos por tudo, por todos nós, por pertencer a esta família maravilhosa do SEC, pelos nossos familiares, por estarmos com saúde, por nossos empregos, por ter nossa casa, por nossos familiares que partiram. Pai do Universo, nós te agradecemos por este imenso amor que tens por cada um de seus filhos. Virgem Imaculada Conceição, Virgem Maria, Mãe de todos nós te agradecemos por estar sempre intercedendo por cada um de seus filhos. Pai querido e amado, nos abençoa hoje e sempre, que assim seja.